Senhores vereadores, eu vou proceder ao sorteio. O doutor Zé Maria teve que se ausentar, não está bem. Sorteio da tribuna. Vereador Antônio Carlos é o primeiro. Vereador Paulo Tadeu, segundo. Vereador Lical, terceiro. E o vereador Pastor Valdir, quarto. Bonito. Jonei, nome do pai, da mãe, endereço. Chama os vereadores para a gente começar, bem, faz favor. Não, põe o endereço que ele está, qualquer endereço. Não, é porque a PAC pede isso. O documento que a gente pede isso. Agora, porque também o que eu ia falar para você é o seguinte. Então, a causa é sangramento intestinal. Então, ele estava Hematêmese. Não é nada assim. Mas tem que saber por quê. Mas que tem que saber. Tá bom. Vereador Lical. Não, só para falar seu nome. Tá tudo junto. É, traz tudo junto. Passa no WhatsApp para mim. Por enquanto, sim. Vou tentar levar um pouco para ver se eu consigo estruturar. Não, eu vou aproveitar a minha saída da... Senão, eu vou aproveitar a minha saída da Câmara, né, para ver o que eu vou fazer. Vereador Tiago Cavelanha, inflamação de todo o sistema linfático da perna, isso é grave. Assim, se não cuidar, isso pode dar até trombose. Uma unha. Porque ele é pré-diabético, né? Senhor secretário, vereador Tiago. Vereador Zé Maria está ausente, que não está bem, foi embora. Ordem do dia. Oi? Já. Você é o primeiro. Paulo Tadeu, segundo. Lical, terceiro. E o pastor Valdir, quarto. Tribuna.
Podemos. Ordem do dia. Processados inscritos em discussão única. Processado Legislativo 135, 2016. Prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas. Referente ao mês de março a maio de 2016. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Coloco em discussão a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente ao período de março a maio de 2016. Autoria do Executivo e o parecer é conjunto pela aprovação. Em discussão? Em votação? Douglas, acho que a bateria, né? Ou não? Vereador de Cal, obrigada. Processado, aprovado por 13 votos. Arquive-se. Processado Legislativo 145, 2016. Prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa Ambiental referente aos meses de março e abril de 2016. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa Ambiental referente aos meses de março e abril de 2016. De autoria do Executivo e o parecer é conjunto pela aprovação. Em discussão, em votação. Processado, aprovado por 13 votos. Arquive-se. Processado Legislativo 163, 2016. Balancete referente às verbas recebidas e às despesas realizadas da Câmara Municipal referente ao mês de agosto de 2016. Autoria, mesa diretora. Parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, o balancete referente às verbas recebidas e às despesas realizadas da Câmara Municipal referente ao mês de agosto de 2016. É de autoria da mesa diretora e o parecer é conjunto pela aprovação. Em discussão, em votação. O processado foi aprovado por 13 votos. Arquive-se. Processado Legislativo 191, 2016. Projeto de decreto legislativo que concede o diploma valor militar aos atiradores do tiro de guerra 04021 nos termos da Resolução 762/2011 e da outras providências. Autoria, vereadora Regina Cioff e Paulo Eustáquio de Souza. Parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, projeto de decreto legislativo que concede o diploma valor militar aos atiradores do tiro de guerra 04021, nos termos da Resolução 762 de 2011 e da outras providências. De autoria desta vereadora e do vereador Paulo Eustáquio, e o parecer é conjunto pela aprovação. Em discussão? Em votação. Processado, aprovado por 13 votos. A promulgação. Processado Legislativo 192, de 2016. Projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania poços-caldense ao senhor Lázaro Quintino Alves. Autoria do vereador Tiago Cavelanha, parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania poços-caldense ao senhor Lázaro Quintino Alves. Em discussão, é um projeto do vereador Tiago Cavelanha, e o parecer é conjunto pela aprovação. Em discussão, com a palavra o vereador Tiago. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, apenas para registrar aí o agradecimento a todos os colegas que agilizaram aí, foram rápidos aí na análise dos pareceres e assinaram formalizando esse processado, permitindo que nós votássemos hoje. Para quem não conhece, Lázaro Quintino Alves, carinhosamente tratado por Lazinho, né, vereador Marizé? Vereador Marizé teve a oportunidade de conhecê-lo antes que eu, até nas salas de aula. É um professor antigo, universitário, já foi coordenador de cursos na PUC, depois foi coordenador de cursos na Unifenas, chegou a ser diretor da Unifenas, depois foi coordenador de cursos na Universidade de Pitágoras, hoje é o atual diretor do campus do Pitágoras Poços de Caldas. Uma pessoa que justifica
essa homenagem e faz por merecer esse título de cidadania, e tenho certeza que ele terá a oportunidade também de registrar os seus agradecimentos no momento oportuno. Mas, de antemão, eu já agradeço a todos pelo carinho e a presteza que tiveram junto ao projeto de lei. Obrigado. Em votação. Processado aprovado por 13 votos. A promulgação. Processado legislativo 193, 2016. Projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania pós-caldense ao Dr. Noboro Arashiro. Autoria, vereador Jonei Eiras. Parecer conjunto pela aprovação com emenda. Em discussão, o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania pós-caldense ao Dr. Noboro Arashiro. Primeiramente, vamos colocar em votação a emenda modificativa. Em todo o texto, para que seja corrigido o nome do homenageado. Onde se lê Noborou, lê-se Noboru. Em votação? Em votação, a emenda. A emenda modificativa. Emenda aprovada, então, por 13 votos. Agora sim, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. O vereador, acho que o Jonei pediu primeiro, depois Joaquim, acho que o vereador Rogério. Vereador Jonei. Senhora presidente, vereadores, vereadora, nada mais justo que prestar homenagem a uma pessoa como o Dr. Noboro, uma pessoa humilde, trabalhadora, que tem um amor no coração por tudo que faz. Em 2009, ele sofreu um AVC hemorrágico e ficou proibido de trabalhar nas suas cirurgias. Hoje ele faz a parte de como clínico, né, doutor Rogério? Então, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, do respaldo, ele faz também um serviço lá na prefeitura, no tabagismo, e atende no sindicato dos metalúrgicos. Então, acho que todo mundo aqui na casa conhece ele, e eu já fico grato pelos votos de todo mundo, porque ele é merecedor do nosso carinho, do nosso respeito e dessa homenagem que nós prestamos a ele. Muito obrigado. Vereador Joaquim. Senhora presidente, nobres colegas vereador, público presente, eu quero parabenizar o Jonei por ter lembrado o nome do Dr. Noboro, né? Porque realmente a gente conhece toda a família dela, a doutora Nilza, suas filhas, que são todos médicas, são uma família muito bonita, muito atenciosa e que amam Poços de Caldas. Então, o Jonei está de parabéns, muito merecido esse título de cidadania. É uma pessoa que, mesmo com problema de saúde, continua trabalhando em prol da nossa cidade, das pessoas que aqui vivem. Obrigado. Vereador Rogério Andrade. Parabenizar o Jonei sobre isso. Eu tentei 2 vezes dar o título para ele e ele não quis. Você deve ter tido algum argumento que eu não tive. Eu trabalho com ele há 20 e tantos anos, tentei, ele não queria, a família não queria, porque achava que ele não ia aguentar a emoção de ser homenageado, e aí pediram para mim, eu estava com os documentos daqui. Então você deve ter tido algum convencimento, ele mudou, nunca mais falei por causa disso, mas parabéns. Ele é uma pessoa que veio para Poços de Caldas, quando o Santa Lúcia veio para cá, dedicou a Poços de Caldas, realmente é um cara trabalhador, trabalhou aqui no município, ajudou muito a população de Poços de Caldas, é abnegado lá. Hoje ele, com o problema dele, continua trabalhando todo dia lá no hospital, atendendo os pacientes, só que não pode fazer cirurgias. E foi uma grande perda que nós tivemos, que era uma pessoa que operava muito, eu tive que me desdobrar mais para me cobrir ele lá, tudo, mas é uma pessoa de ótima índole, pessoa que realmente, ele é Poços Caldense, ele veio para cá e absolveu a família toda, tudo isso. Parabéns, vai ser uma felicidade vê-lo aqui recebendo esse título de cidadão Poços Caldense. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, que merece destaque a iniciativa do vereador Jonei, de fato trata que o conhecemos, sabemos do seu comprometimento, da sua competência profissional, dos seus laços
de amizade e laços familiares, e uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, merece com louvor esse título, e quero dizer aqui que estou feliz em compartilhar esse momento com todos os vereadores, porque tenho o maior afeto, o maior respeito pelo Dr. Noboro. Em votação. Processo legislativo aprovado por 13 votos. A promulgação. Processado inscrito em segunda discussão. Processado legislativo 142/2016. Projeto de lei que institui o programa Poços de Caldas, Cidade Literária e dá outras providências. Autoria do Executivo. Parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei que institui o programa Poços de Caldas Literária e dá outras providências, é de autoria do Executivo. Está em segunda discussão e o parecer é conjunto pela aprovação. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, apenas para destacar que esse processado legislativo, ele tem origem num anteprojeto que eu apresentei, e que a rigor até tinha um outro nome, mas em função de uma pesquisa feita depois, nós soubemos que muitas cidades se avocavam ao título de cidade da leitura. Então, nós, a partir de uma certa reflexão, nós concordamos em reduzir para Poços de Caldas, sintetizar para Poços de Caldas cidade literária, e é uma iniciativa interessante porque busca fazer com que Poços de Caldas reafirme-se como uma das cidades de maior número de leitores no Brasil, maior número de bibliotecas, e também propõe duas iniciativas de mutirões de leitura ao longo do ano, no Dia Nacional do Livro Infantil e do Dia Nacional do Livro. Portanto, é um projeto interessante, é um programa bastante identificado com a nossa vocação pela leitura, a nossa vocação pela cultura. Em votação. Projeto aprovado, processado aprovado por 13 votos. A sanção. Processado inscrito em primeira discussão. Processado legislativo 161/2016. Projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos à Lei 8.602, de 24 de outubro de 2009, que institui o programa Avança Poços e dá outras providências, captação de recursos de incentivo através de prévios entendimentos com as empresas que pretendem se amparar na Lei 8.602, de 2009. Autoria do vereador Paulo Tadeu, parecer conjunto pela aprovação com emenda. Vamos colocar em discussão projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos da Lei número 8.602, de 24 de outubro de 2009, que instituiu o programa Avança Poços e dá outras providências, captação de recursos de incentivo através de prévios entendimentos com as empresas que pretendem se amparar na lei. De autoria do vereador Paulo Tadeu, e o parecer é conjunto pela aprovação. Vamos colocar em discussão a emenda modificativa ao inciso 11º, do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 8.602, de 2009, que passaria a ser assim redigido. Compromisso das empresas que sejam contribuintes do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISSQN, com apoio à cultura e esporte, com base na Lei 9.037, de 2015, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, de Poços de Caldas, e Lei 8.624, de 2009, que instituiu o incentivo fiscal para apoio à realização de projetos esportivos no município de Poços de Caldas. Essa emenda modificativa. Em discussão. Em votação a emenda. Emenda aprovada por 13 votos. Coloco agora em discussão o processado.
Em votação. Processado aprovado por 13 votos. A segunda discussão. Nada mais consta, senhor presidente. Vereador Antônio Carlos. Tribuna. Vereador Antônio Carlos. Pronto, senhor presidente. Por favor, vereador. Senhora presidente, nobres colegas, vou começar aqui hoje, vereador Paulo Tadeu, mostrando fotos dessa importante esquina, importante em termos de movimento, né, que há muito tempo, acho que eu passei o mandato inteiro cobrando sinalização, colocação de semáforos, fizemos vários requerimentos, e abaixo-assinado foi a última vez, já relatei em diversas ocasiões. Aí, os próprios moradores comemoraram lá, né, os comerciantes, a colocação de postes que serviriam, então, para a instalação dos redutores. Olha, tem ali um poste, tá colocado ali. Redutor não, desculpe, semáforo, perdão. Olha só, isso aqui é de hoje de manhã, eu estive lá. Fui lá para comprovar pessoalmente, porque nós continuamos recebendo cobranças. Olha isso, é uma foto que eu mesmo fiz e dá para comprovar que ali é uma terra de ninguém. Ninguém é de ninguém ali, pastor Valdir. O senhor deve passar por ali também de vez em quando, como a maioria dos colegas. O caminhão veio lá de cima da Champanhar, geralmente vem em alta velocidade, e aí o carro estava tentando fazer a conversão para a esquerda, mas não tem sinalização nenhuma, nem horizontal, nem vertical. Então, eu queria fazer um apelo aqui para que o Demutran, Secretaria de Defesa Social, terminasse o que está planejado. Não deixa para depois, não. Né? Me parece que os semáforos já foram adquiridos, então está ali uma situação de risco, é local de grande movimento, e as pessoas que assinaram, né, o documento abaixo-assinado, esperando que o senhor Lima, o seu Sgrilli, possam, né, concluir o serviço aí nessa região. Então, é uma importante via de ligação de bairros, né, que a gente, infelizmente, não vê sinalização. Isso não é de hoje. Em outros locais, o Demutran trabalhou bem, sinalizando, né, de forma competente, na Champanhar, em outros locais aí lá no Nova Aurora. Mas aqui parece que há uma birra, porque é o vereador Antônio Carlos que está pedindo. Eu acho que isso não deveria existir, sempre comentei isso. Que o vereador, ele não está trazendo aqui o pedido dele. Eu, de vez em quando, passo lá, mas é dos pais de alunos, do pessoal que trabalha ali, que vê acidente acontecer quase que diariamente. É como a situação do parquinho lá do bairro Dom Bosco. Olha o tamanho do buraco no alambrado. Está aí, ó, uma situação que um problema que poderia ser resolvido facilmente, né? Tá vendo? E aí, à noite, mesmo que o portão fique trancado, os traficantes, usuários de droga, entram e aí fica um ambiente assim desagradável para a população. Há um grande comércio ali nessa região da Coronel Virgílio Silva, e a gente espera que possa ser consertado o alambrado e também a colocação de uma iluminação ali, para evitar que à noite os usuários de droga possam ocupar o local. Muito obrigado, viu, Douglas? Terminar, obrigado. E eu queria até aproveitar que o vereador Paulo Tadeu vai ocupar aqui a tribuna e trazer aqui um apelo dos moradores do bairro São Bento. O prefeito Heloísio, tenho certeza que ele teve muitos votos lá no bairro São Bento. Lá, ele atendeu o apelo da população que vinha da outra administração, que é a instalação do PSF, que várias vezes eu relatei aqui, falando da dificuldade que os moradores tinham de ter que ir até o Jardim Kennedy a pé, né, vereador Rogério?
com extrema dificuldade. Espero que o vereador Lical possa fazer uso da palavra daqui a pouco também, né, vereador Lical? Então, todo mundo aguardando a sua palavra aqui, viu? Não, estou falando do fundo do coração, espero que o senhor venha aqui falar, ué. O senhor tem que ter muita coisa importante para falar aqui. E no São Bento, vereador Paulo Tadeu, começaram a mexer no asfalto lá e está parado. Aí, através da imprensa, os moradores foram informados que não vai terminar. A atual administração não vai terminar. Mas, olha, já tem um mês de dezembro inteiro, até assumir a nova administração, tomar pé da situação. Como é que fica isso, senhor presidente? Então, aquilo que o prefeito angariou lá de simpatia, vereador Lical, com o PSF, ele está perdendo agora com essa situação do asfalto. Por que não termina o asfalto, gente? Bairro Nova Aurora foi da mesma forma. Começaram, parou e terminou. No Dom Bosco, nós relatamos aqui. Agora, São Bento, coitado do povo do São Bento, são poucas ruas, pastor Valdir. Vamos terminar lá, gente. Assim como eu faço um apelo aqui também, ao nobre líder, a obra do Parque Municipal Antônio Molinari, onde, na administração passada, nós apresentamos aqui um abaixo-assinado na época, pedindo. A pista de skate foi inaugurada, ficou beleza, moderna e tal. Se bem que, por incrível que pareça, tem muitos skatistas que continuam andando de skate pela rua, pela calçada. Isso é um perigo, né? Assim como bicicleta na calçada e na contramão é um terror. Mas, lá dentro do parque, ali, do lado do Campus Society, os vestiários, os sanitários, obras paradas também, pastor Valdir. Tem mais ninguém trabalhando lá. Então, é uma situação desagradável para nós que somos vereadores, que o povo vem cobrar da gente. Ô, dona Carlos, e a obra lá vai continuar? Mas, ó, infelizmente não está continuando. E eu queria que terminasse bem, né? Isso é uma obra importante lá para o esporte e tal. Então, eu faço um apelo aqui ao nobre líder que vai nos suceder aqui na tribuna, que interceda aí junto aos atuais responsáveis pela atual administração, que não deixe, não, essa situação desagradável que nós estamos vendo. Asfalto, né? Lá no São Bento é um bairro pequeno, vereador Rogério, poucas ruas, mas do jeito que está difícil, entendeu? E fica assim uma situação de desleixo, de pouco caso com a comunidade, né? Tá tipo assim que não está nem aí. Pô, até 31 de dezembro, a administração está aí trabalhando, tem que estar trabalhando, está recebendo, gente. Não o salário está lá em dia. Muita gente aí gostaria de estar ocupando um cargo de secretário, de assessor disso, daquilo. Então vamos corresponder à expectativa e vamos, né, concluir aquilo que está parado por aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Vereador Paulo Tadeu. Todos vão ter esse aqui, porque a votação vai ser toda ficou muito legal. Vereador Paulo Tadeu. Assustei de novo, senhor presidente. Achei que a senhora ia me chamar a atenção aqui. Tá doido? E eu não fiz nada, hein? Nada. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu queria, inicialmente, não poderia deixar de responder as questões apresentadas aqui pelo vereador Antônio Carlos, até pelo respeito que me merece o vereador Antônio Carlos. E primeiro eu queria colocar a questão do semáforo. Na verdade, nós tivemos recentemente até um debate importante aqui nessa casa, vereador Luiz Carlos, quando nós tratamos de um pedido de informação, salvo engano até de autoria do próprio vereador Antônio Carlos, sobre compra de equipamentos para conjuntos semafóricos da Avenida... conjuntos semafóricos, era um registro de preço de R$900 mil, e eu lembro que eu tive a oportunidade de explicar que se tratava de uma compra de equipamentos para modernizar, né, os programas dos nossos semáforos, dos conjuntos semafóricos, inclusive para possibilitar uma outra cobrança que é recorrente nessa casa, que é a sincronização deles. E, como decorrência dessa modernização,
haveria sobra de equipamentos trocados que iriam ser colocados em regiões onde a questão da sincronização não é relevante. Então, por essa razão, é que já se iniciou lá a colocação do semáforo e, certamente, não conversei com ninguém, mas certamente, até pela informação que tem, esses equipamentos devem estar passando por algum tipo de revisão e de customização para que sejam lá colocados. Para se ter uma ideia, eu também tenho uma solicitação ali no DEMAI, naquela esquina do DEMAI, na Praça Agostinho Junqueira, ali, com a Rua São Paulo, e os postos já estão colocados lá há 1 ano, e o semáforo ainda não chegou, quer dizer, então não há nenhuma perseguição, nenhuma birra em relação ao vereador Luiz Carlos, em relação a nenhum vereador, efetivamente é uma questão de equipamento. Com relação à questão do parquinho, eu queria só aproveitar para dizer o seguinte: nós temos tido aqui algumas reuniões muito ricas aqui do plano diretor, num grupo voluntário criado por iniciativa do vereador Tiago, em que a gente tem tido a oportunidade de discutir algumas coisas interessantes. Uma delas é essa pulverização de equipamentos públicos que tem em Poços de Caldas. A quantidade de parquinhos, de praças, para todo lado, quer dizer, isso torna a manutenção e a segurança dessas áreas praticamente impossível. Então, acho que nós temos que aproveitar o plano diretor para a gente colocar como um indicativo, né, a concentração desses equipamentos, ou seja, que esses equipamentos sejam colocados em linha de continuidade, assim como as áreas verdes. Né? Existe, inclusive, uma proposta interessante no plano diretor, em que se permitiria a troca de algumas áreas institucionais e parte de áreas verdes por áreas contínuas de preservação de Mata Atlântica em Poços de Caldas. Então, essa questão dos parques também é um desafio que o plano diretor deve encarar no sentido de buscar, em prazo de 9 anos, 10 anos, 5 anos, né, buscar implementar uma forma de continuidade, de concentração desses equipamentos para facilitar a manutenção e segurança. Com relação a São Bento, 2 questões. A primeira delas é que houve uma interrupção em função mesmo de caixa. E agora, em função de chuva. Quando não chove de tarde, chove de manhã. Quando não chove de manhã nem de tarde, chove à noite. Então, pode ter certeza absoluta que não há nenhuma disposição de abandonar. Pelo contrário, a disposição do Executivo, do chefe do Executivo, é concluir todas essas obras, o máximo de obras possível nesse período. Com relação ao Campo Futebol Society, infelizmente, esse é um recurso que vem do governo federal. E quem vai ter agora a experiência de dirigir postos, sabe que quando você conta com recursos do governo federal, e esse recurso não vem, se você colocar dinheiro do município para acelerar a obra ou para concluir a obra, depois você tem que devolver até aquele do governo federal que já veio. Então, esse é o tipo de obra que não depende de iniciativa, não depende de governabilidade ou de orientação do prefeito. Ou vem o dinheiro ou não faz. Porque se você usar dinheiro público municipal, depois você perde o convênio todo, e digamos que tenha sido aplicado lá 30, 40, 70 mil reais. Não está previsto no convênio esse adiantamento, você tem que devolver tudo. É por essa razão que a obra para, não é uma deliberação do prefeito. Eu acho até interessante essas questões de asfalto, porque durante a campanha a reclamação que estava andando rápido demais. Né? Agora a reclamação que está andando rápido de menos. Né? Não me refiro ao vereador Antônio Carlos, mas esse foi o debate que permeou aí essa questão eleitoral. Finalmente, senhora presidente, eu quero aproveitar esses últimos 2 minutos aqui para fazer aqui uma intervenção em que eu quero fazer justiça, né, procurar fazer justiça a esses meninos, essas meninas, esses jovens, esses adolescentes que tomaram para si a tarefa de enfrentar esse período autoritário, conservador, reacionário que o Brasil está vivendo e que encontraram como forma de expressar o seu inconformismo e a sua rebeldia a ocupação de ambientes escolares. Há uma confusão muito grande quando nós tratamos desse assunto e é frequente a gente ouvir pessoas dizendo: olha, mas que democracia é essa? Que uma minoria ocupa uma área escolar e prejudica a maioria. A democracia também, e ela é fundamentalmente democracia, porque ela preserva direitos de minoria. Então, é importante que a gente respeite essas iniciativas, porque nós estamos diante de uma escalada reacionária brutal no país,
e particularmente em relação à educação. Em primeiro lugar, com o fim das aplicações do recurso do petróleo em educação e saúde. Em segundo lugar, com a PEC 241, que tira dinheiro da educação, da saúde e de políticas públicas brasileiras, inclusive de segurança pública. E o cinismo é tão grande, senhores vereadores, é tão grande, que os poderes da República estão acelerando os seus gastos nesse ano para que a sua média suba e os seus interesses não sejam comprometidos pela média, caso a PEC venha a ser aprovada, que eu espero que não seja. Além dessa PEC que retira recursos da educação e da saúde, da sociedade, portanto, que retira o futuro dos nossos jovens, que retira o futuro da nossa sociedade, nós ainda temos a iniciativa que busca, entre outras coisas, a parceria do setor privado na formação básica dos nossos estudantes. Eu sempre aqui defendi parcerias público-privadas em áreas que não são áreas fins de governo. Mas nós temos hoje essa medida provisória que é um assalto ao futuro das nossas crianças. É um absurdo nós imaginarmos que nós podemos construir no Brasil uma escola não crítica, uma escola em que não haja estudo de filosofia, que não haja estudo de sociologia, uma escola que não tenha possibilidade de refletir sobre o seu próprio futuro, e que nós não podemos formar cidadãos críticos. Nós temos que formar cidadão que concorda com quem faz o programa de escola que ele vai lá para dentro da sala atender. Vai lá para dentro da sala aprender. Então, esses jovens merecem a nossa solidariedade, o nosso respeito, pela coragem, pela determinação, e porque estão, nesse período que estão vivenciando, aprendendo muito, talvez muito mais do que todos os anos de escola que anteriormente lhe deram. Eles estão aprendendo a ser brasileiros, eles estão aprendendo a ser pessoas que lutam pelos seus direitos, estão aprendendo a ser pessoas que não se acomodam, que não se acovardam, e que estão diante de um poder avassalador, mas não se intimidam e estão dizendo não ao conservadorismo, ao reacionarismo e a todo tipo de iniciativa antinacional que nós estamos testemunhando hoje no Brasil, infelizmente. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Vereador Lical. Vocês vão ter um tablet em casa. A votação vai ser por aqui. Diminuir o papel. Vou ver se consigo pôr um pouquinho de edição. Vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres colegas, eu estou vindo à tribuna muito preocupado, que eu já diversas vezes questionei a respeito da Avenida Francisco Salles. Nós estamos lotando, que no Jardim Cauturu, Monsenhor Derijo, está afundando praticamente inteira. Foi feita praticamente na mesma época da Avenida Francisco Salles. E nós estamos vendo que a tubulação, principalmente ali perto da antiga policlínica, já foi até recuperada uma parte. Quando dá chuva forte, a água sai por baixo daquele ciclope que tem, sai ali as águas. É uma coisa que está afundando. Eu já questionei, aí disseram, veio um laudo de uma empresa, que lá está tudo certo, não tem nada errado, está tudo dentro das condições. E esse dia me comentaram que eles já falaram que tem uma parte daquela avenida que está começando a dar problema. Já era para ter dado, agora está começando. Então, a gente tem que tomar uma providência logo, para não acontecer. Graças a Deus, na Monsenhor Derijo não afeta nada, mas ali, se afundar aquilo ali, vai ser uma catástrofe para Poços de Caldas. Então, estou alertando novamente, vou fazer um pedido de informação, pedir o laudo que foi feito, como é que passaram para a nova administração sobre aquele local. Que eu tenho documento na casa, que lá está tudo certo. Outra coisa também, a Monsenhor Derijo. Monsenhor Derijo fizeram uma parte, viram que a outra parte, quase encostado, está afundando, agora afundou praticamente essa avenida inteira. E nunca tivemos ali problema de alagamento, agora diversas vezes já tem alagamento naquele local. Então, eu gostaria que mais rápido possível a administração, o que eles vão fazer a respeito daquilo, se vai ser essa administração, a outra, quais providências vão ser tomadas.
Outra coisa também foi na rua Salgado Filho, senador Salgado Filho. Ali, mais ou menos, você entendeu aí, doutor Carlos? Por isso que eu interferi, você até peço desculpa. A hora que eu levantei, era para confirmar se no sábado teve uma chuva antes que eu estava viajando, você me desculpa. Aí o que aconteceu? Ali, a situação é fácil de resolver, o prefeito esteve lá, fez uma reunião com os moradores, graças a Deus eu não fui convidado. Prometeu em tomar providências, não tomou. A providência é muito fácil, fácil demais. Ali tem a tubulação, você lembra aquela antiga, e depois fizeram uma paralela que sai lá, fez do novo, do curtume ali, fizeram. Ali é muito simples, é só ter boa vontade. Infelizmente, faz obras, e é uma obra que não está resolvendo nada. Teria que fazer o quê ali? Abrir uma galeria, pedir autorização para o Flávio Cansado para circular e fazer, porque ali está, o nível é muito alto, vai dar quase 3 metros, vai dar um vazante muito grande, não vai alagar essas casas. E foi prometido que ia fazer. O prefeito foi lá, o secretário de obra, adjunto, tudo foi o que ia fazer. E até hoje não fizeram. Isso daí está preocupante. Foram fazer o quê? Uma promessa dele de limpar o rio. Começou. Eu nunca vi na minha vida limpar rio na época da chuva. Começou a limpar o rio. E tem uma coisa mais preocupante. Eu acredito que eu não vou, o ano que vem eu não estou aqui, mas vai acontecer. Eles limparam ali perto das termas e descalçaram aquele ciclope beirando a rua. De vez de jogar um material pesado para a beirada, não. Eles jogaram para o outro lado. A água está vindo e está sulapando aquelas pedras por baixo. Já está entrando e saindo. Logo, logo vai descer todinho aquele muro de arrimo de frente às termas ali. Então, é uma coisa que eu estou alertando antes que aconteça o pior, para a administração ver e tentar já jogar um material pesado que sai do próprio rio, encostar, porque o rio faz essa curva. E eles, de vez de pôr o material aonde o rio pesa, eles puseram do outro lado onde que o rio, a água não vai. Então, isso aí é um alerta, eu não sei, que deve ter pessoas capacitadas que fizeram um estudo para fazer dessa maneira. Então, é só isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Licalvo. Vereador Pastor Valdir. Senhora presidente, secretário, vereadores, público que nos assiste pela internet, presente aqui, e traz aqui 3 assuntos. O primeiro é um senhor idoso, ele passou mal ali na policlínica, porque ele precisou ir lá, porque a policlínica ainda tem alguns atendimentos ali, de algumas coisas, alguns procedimentos. E ele precisou usar o banheiro interditado. E ele passando mal. Ele sai de lá, pede no estabelecimento, aí não deixaram usar. Ele veio aqui no banheiro do jardim, mas como ele já estava passando mal, inclusive ele desmaiou no banheiro, que ele teve que vir lá da policlínica até aqui, caminhando. Então, eu recebi, até não deu tempo de eu fazer esse pedido de informação, vou fazer para a semana que vem, sobre como é que está a situação, né? Porque é um lugar que frequenta menos hoje, mas ainda frequenta pessoas ali na policlínica. Então, tem que ver o que está acontecendo com o banheiro, porque uma pessoa passar mal e depois já vir andando de lá, um idoso, e depois acaba desmaiando aqui no banheiro do jardim, né? Então, eu vou fazer esse pedido. O outro também, que eu vou fazer um outro pedido também, é sobre uma piscina ali das termas do Antônio Carlos, né, que faz a hidroginástica ali, tudo, e você vê, recentemente teve a reforma, tudo, né, e parece que ela está interditada, que está com problema. Então, tem uma fila de espera, né, mais ou menos de 600 pessoas para poder estar fazendo essa hidroginástica, e diz que ela está interditada. Então, também vou entrar com pedido de informação, porque recentemente, né, fizeram a reforma ali, de tudo ali, então, para ver como é que está o estado daquele lugar.
O outro assunto que me traz aqui é uma curiosidade que eu achei interessante. O meu neto precisava fazer um trabalho, tem 6 anos, né, sobre uma curiosidade da cidade. Né? Então, até achei interessante, né, uma criança de 6 anos, e é bom porque eles estão, essas crianças são muito mais avançadas do que nós, da nossa época, né? Então, muito importante. E eu fui, então, pesquisar, fazer uma pesquisa. E eu pediria licença para estar lendo essa pesquisa, rapidinho, de uma curiosidade, que é Memórias de Poços de Caldas, dedicado à preservação da história da cidade de Poços de Caldas, que foi contado pelo Mário Mourão em seu Poços de Caldas, Síntese História Social, em 1952. É a lenda das 3 porteiras. Não sei se alguém conhece essa lenda da cidade, mas eu achei interessante porque eu fui pesquisar para o meu neto, então eu gostaria de compartilhar. Existia no ano de 1882 3 porteiras delimitando espaços na cidade: a da Esperança, a da Fortuna e a da Saudade. A porteira da Esperança situava-se próximo à nascente das águas termais, onde atualmente encontramos as termas Antônio Carlos. Era guardada pelo negro Benedito, que tinha como ofício a sua abertura e o seu fechamento, evitando assim que o gado ou outros animais viessem beber água quente e, dessa forma, sujassem suas nascentes. Certo dia, cansado deste trabalho e da raridade em que o gado incidia no local, o negro abriu de vez a cancela e essa nunca mais se fechou. A entrada da Esperança ficou assim escancarada para todos aqueles que chegavam de todos os cantos do país procurando a cura dos seus males. A porteira da Fortuna, guardada pelo italiano Vicente Petreca, abria-se para o interior do estado de Minas Gerais, na altura da atual Rua Santa Catarina. Por ela passavam os tropeiros, trazendo alimentos e produtos de que necessitavam os habitantes do local. Também atravessavam por ela enfermos, vindo de macas improvisadas em busca da recuperação da saúde perdida. Era chamada de Porteira da Fortuna, pois todos aqueles que por ela passavam ganhavam sempre bem-estar perdido e os lucros decorrentes das transações comerciais. A terceira porteira era vigiada pelo João Sabino, o primeiro agente dos Correios de Poços de Caldas. Situava-se próximo à Fonte dos Macacos. Era um velho que só trajava vestes brancas e, apesar de bondoso e querido pelos moradores, era bastante temido. Ninguém procurava para que abrisse a porteira da qual era guardião. João Sabino guardava a Porteira da Saudade, que delimitava o território do cemitério, local quem ali solicitasse a chave de entrada não mais saía. Muito obrigado. Meu Deus. Obrigado, pastor Valdir, por esse momento de história. Recados, lembrar aos senhores, quinta-feira, a audiência pública importantíssima, né, do Código de Posturas. E, na sexta-feira, a sessão solene em homenagem às vereadoras que já passaram por essa casa. Algum recado? Vereador Tiago Cavelanha. Lembrando a todos os colegas vereadores aí que na sexta-feira também terá a reunião de comissão voluntária do plano diretor, foi marcada sexta-feira às 15, se confirmasse às 15 ou às 15h30, e esse horário foi escolhido inclusive pelo Sérgio, prefeito eleito, que vai se fazer presente na reunião dessa comissão voluntária, até porque ele solicitou a retirada. Então eu fiz um pedido para ele que, se ele fosse permanecer com a retirada desse projeto, que ele viesse até essa casa conversar com os membros da comissão, agradecer os trabalhos e, de certa forma, até encerrar esses trabalhos. É um pedido dele, assumindo o compromisso que represente isso em outra legislatura,
ou que não, que entenda os motivos do porquê da continuidade disso. De qualquer forma, ele vai estar presente na reunião de sexta-feira, às 15 horas, e peço a todos os vereadores possíveis fazer presente aí, até para ouvir as justificativas, se é que ele vai insistir com o pedido de retirada desse projeto. De qualquer forma, seria de bom grado e elegante que todos que pudessem estarem presentes. Obrigado. Mesmo porque foi uma iniciativa da Câmara, essa comissão, né? Trabalhou muito. É importante mesmo. Mais algum recado? Não. Verificação de quórum. Vereador Paulo Eustáquio. O vereador Paulo Eustáquio teve que retirar, a esposa dele não está bem. Está difícil esse ano, hein? Está difícil. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão e peço a todos que de pé façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional. Boa noite.